Olá pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio do nosso Ponto de Encontro. E hoje, uma participação mega especial, o nosso orgulho, nosso futuro padre Charleston, nosso seminarista, e está aqui hoje para a gente fazer com ele 10 fatos e curiosidades sobre a Igreja Católica. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro, este ponto de encontro. E nós vamos então conversar sobre a nossa fé católica, que é uma fé tão linda e profunda. Já dizia o livro do profeta Oséias que nós nos perdemos por falta de conhecimento. E Santo Agostinho diz que nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Portanto, é uma oportunidade de aprofundarmos nesta fé tão rica, tão sólida que nós temos. Hoje, então, nós teremos aqui, como base fundamental de nossa reflexão, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Temos também o Catecismo da Igreja Católica, que para nós irá ser um grande orientativo e irá nos conduzir e nos acompanhar ao longo de nossas reflexões, bem como também o IUCAT, que é o Catecismo Jovem, que também será um suporte para o nosso encontro. Bom, então vamos para as perguntas que nós temos sobre esses 10 fatos, 10 curiosidades da nossa igreja. Charleston, primeira pergunta que eu tenho para passar para você, que eu acho que é uma coisa que eu tinha uma certa dúvida, né? Uma palavra meio difícil. O que são os dogmas da nossa igreja? O que é um dogma? Bom, caro Mateus, é uma pergunta muito profunda, porque o dogma tem a ver com algo que é fundamental para a nossa fé. Então, primeiro, a palavra dogma. O que significa, então, a palavra, esse termo dogma? É uma palavra que tem origem na língua grega. Dogma significa opinião, decisão. Dogma significa, então, de fato, algo que é definido e que explicita para nós uma verdade de fé. É interessante, então, nós percebermos que, na verdade, desde o início da igreja, os padres da igreja, a época da patrística, os antigos escritores eclesiásticos, eles utilizavam a palavra dogma para falar, para se referirem aos ensinamentos e às normas de Jesus e também às decisões que eram tomadas na igreja. Depois, com o passar do tempo, de forma gradativa, com o auxílio também de teólogos, de pensadores cristãos, sobretudo nos primeiros séculos, grandes mestres da fé, esclareceu-se então o sentido de dogma, que na verdade torna-se uma explicitação de uma doutrina da igreja. Então, neste caso, então, um dogma acaba se tornando um juízo solene, pronunciado pela igreja, de maneira que o magistério ordinário e universal define e que todos nós que somos batizados, pertencentes à igreja, estamos então obrigados a crer. Não tem como, por exemplo, eu ser católico sem eu crer no dogma da Igreja Católica, porque o dogma é uma verdade de fé. Então, neste caso, é importante a gente perceber também, com base já no Catecismo da Igreja Católica, que traz para nós a orientação acerca dos dogmas de fé, que, primeiro, lá no parágrafo 88, o magistério da igreja, então, ele se empenha plenamente com sua autoridade, a autoridade que recebeu de Cristo, quando define dogmas, ou seja, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que estas contêm com uma conexão necessária. Parágrafo 89, o Catecismo diz: existe uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Então, o que são os dogmas? São luzes no caminho de nossa fé. Luzes estas que iluminam o nosso caminho e o tornam seguro. Na verdade, se na nossa vida nós vivermos de forma reta, nossa inteligência e o nosso coração estão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Em resumo, então, a igreja ela se pronunciou
diante de muitas situações, ela fez o pronunciamento de muitos dogmas. Dogmas que dizem respeito à unidade e à trindade de Deus, ao Deus que é Criador, Redentor, a Mãe do Redentor, dogmas sobre a Virgem Santíssima, sobre Deus, o Santificador, o Espírito Santo, dogmas sobre a própria natureza da Igreja Católica, sobre a comunhão dos santos, sobre os sacramentos, sobre o batismo, confirmação, a Santa Eucaristia, a penitência, as santas ordens, sobre o matrimônio, sobre a unção dos enfermos e sobre também os novíssimos. Essas seriam algumas gotas acerca desse tema tão importante na nossa fé católica. Então, a primeira pergunta, ela é muito ampla. Nos bastidores a gente estava conversando com o Charleston, são 6 meses para estudar sobre essa matéria. Então, quem tiver alguma dúvida, gente, pode estar chamando o Charleston lá no WhatsApp, qualquer coisa ele pode estar esclarecendo. E vamos para a segunda pergunta. Quais são os pilares da Igreja Católica, Charleston? Bom, Dayana, essa pergunta ela é também muito importante, porque ao falar dos pilares, nós estamos falando daquilo que nos sustenta. Então, de forma sintética, nós temos 3 pilares que são fundamentais, que são a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja. Para então conversarmos um pouco sobre esta questão, auxilia-nos também um documento do Concílio Vaticano II que tem como título a Constituição Dogmática Dei Verbum. Esse documento ele vai tratar sobre a genuína doutrina da revelação de Deus. Revelação esta que Deus se autocomunicou a nós, mostrando-se a nós, ao longo dos tempos, tendo a plenitude da revelação em seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A Constituição Dogmática Dei Verbum, então, lá no seu número 9, vai dizer o seguinte: a Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde resulta assim que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito das coisas reveladas. Por isso, ambas, tanto a Sagrada Escritura quanto a Sagrada Tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Portanto, como mencionado pela Dei Verbum, nós temos aí a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Sagrada Escritura, guiada pela inspiração do Espírito Santo, o texto bíblico que nós temos em mãos, com os livros que foram canonizados. Esta palavra é palavra de Deus. E temos também a Sagrada Tradição, que está ligada aos ensinamentos desde os apóstolos, seja por meio dos documentos, seja por meio da tradição oral, seja por meio das reuniões, também chamadas de concílios. E assim então nós temos esse tesouro em nossas mãos, que é o tesouro da nossa fé. Continuando então, porque esse tema ele é muito importante para nós, então a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, lá no número 10 da Dei Verbum, constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiado à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera, unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
na fração do pão e na oração, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. E aí então nós devemos perguntar, e agora onde que entra o terceiro pilar, que é o magistério? Então, para interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita, a Bíblia, ou contida na sagrada tradição de modo oral, foi confiado então ao magistério da igreja, esse magistério vivo. Então o magistério vivo da igreja, ele tem a sua autoridade que é exercida em nome de Jesus. O próprio Cristo confiou à sua igreja a autoridade para interpretar corretamente a palavra de Deus. Então o magistério da igreja, segundo ainda a Constituição Dei Verbo, ele não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente e guarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Portanto, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição são os três pilares da nossa fé, da nossa Santa Igreja Católica. Bom, uma dúvida que muita gente tem, assim, a gente que é catequista, eu já ouvi muito isso dos meninos e até de gente mais experiente, digamos. Na Semana Santa, né, que tem toda a procissão de ramos, bonito, todo mundo leva, né, tem aqueles ramos mais enfeitados, grandes e tal. Mas, afinal de contas, Charles, o que a gente faz com esses ramos depois que termina a Semana Santa? Ótimo, essa também é uma pergunta muito comum, Matheus, e também é uma grande oportunidade para a gente estar aí conseguindo conversar um pouco sobre ela e também falar um pouquinho, né, de onde é que nós temos então o ajuntamento ali dos ramos, que é no domingo de Ramos. Tem gente que leva uma árvore em casa. E é verdade, viu? Então vários tipos de ramos, eles são ajuntados, uma piedade, uma fé muito bonita, em que os fiéis ali, eles, no domingo de Ramos, levam, então, os ramos para serem abençoados. Tem uma bênção especial para esses ramos. Então, o domingo de Ramos, né, ele vai marcar para nós o início da Semana Santa, a semana maior na vida dos cristãos, em nossa vida. Nós sabemos que o mistério central da nossa fé é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o domingo de Ramos ele é a abertura dessa semana maior, na qual nós vamos viver tudo ali condensado. O Cristo que sofre, o Cristo que padece, o Cristo que morre e o Cristo que ressuscita. E então, os ramos são abençoados, né? Como Mateus muito bem dizia, sinal tão bonito de nossa fé. É importante aqui então dizer um pouco sobre esta bênção que é proferida sobre os ramos, ou sobre também os objetos de piedade, como terços, como imagens. Então, esta bênção, né, ela faz com que aquele objeto se torne um sacramental, né? Portanto, o sacramental ele é de fato um sinal visível da ação e da graça de Deus que acontece no meio de nós. Então, se de fato é um sacramental e aquele objeto, no caso aqui os ramos para nós, eles foram abençoados, eu não posso descartá-los de qualquer forma. Muito bem, lembra? Então, depois da procissão de ramos, não pode jogar o ramo fora. Justamente. Eu não posso, por exemplo, jogar esses ramos numa lixeira, porque é um sacramental. A bênção de Deus está sobre aquele objeto. Mas então vem a pergunta, o que fazer então com esses ramos? Então, no caso, dentro do nosso lar, onde é que seriam então os melhores lugares para a gente colocar esses ramos? Junto à cruz, junto às imagens de santos de nossa devoção, junto a quadros que contenham ali o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Nós podemos então guardar num local este no qual nós fazemos as nossas orações, como um oratório, por exemplo. São os melhores lugares para colocar.
Mas aí, depois de um tempo, os ramos secam, não é mesmo? E o que fazer com esses ramos secos, né? Então, na verdade, alguns cuidados, né? O que a gente pode fazer? É indicado que esses ramos, então, eles podem ser queimados. E aí, no caso, as cinzas feitas com estes ramos, elas serão recolhidas. Recolhidas, por quê? Porque elas vão ser guardadas para serem abençoadas na quarta-feira de cinzas. Missa esta, que inicia ali o tempo quaresmal, e então nós recebemos, né, as cinzas em nossas cabeças como sinal de penitência, de arrependimento. Então, podemos queimá-los ou podemos também enterrar. É possível enterrar esses ramos, né? E podemos também, inclusive, levar para a equipe de liturgia responsável por recolher esses ramos, né, depois que estão secos, de nossa paróquia, porque essa equipe, ela vai recolher os ramos, depois vai queimá-los e fazer então as cinzas que serão usadas na quarta-feira de cinzas. Olha só que interessante, gente. Olha só, uma pergunta que na verdade nos matou duas curiosidades. Então, os ramos que a gente abençoa no domingo de Ramos, então eles vão ser aproveitados na quarta-feira de cinzas. Isso mesmo. E vale também, gente, lembrar que tem gente que usa pra fazer chá. Então vamos levar o ramo pra abençoar, certo? Senão vai fazer bem, vai fazer mal. Não, mas eu lembrei de uma coisa, assim, coisa de criança a gente lembra muito, né? Quando o Charson falou de enterrar. Eu lembro quando eu era criança, minha avó levava ramos pra procissão e plantava. E nascia, né? Nascia. Assim, então ela não estava errada de certa forma. São tradições, né, que vão passando de geração em geração. Sim. Então, a quarta pergunta, Charles. Na oração do Pai Nosso, dentro do rito da missa, resumindo, dentro da missa, você pode rezar o Pai Nosso na sua casa, durante o terço é uma coisa, mas dentro da missa. A gente fala o amém ou não? Por quê? Metade da igreja fala amém, metade da igreja não fala amém. E aí, o que fazer? O que fazer? Essa pergunta é muito boa. Vou respondê-la de forma objetiva e depois me permitam comentar um pouco, porque a palavra amém ela é muito importante para nós, né? E amém não significa simplesmente assim seja, como nós às vezes entendemos. Vamos perceber que é mais profundo o significado. Primeiro ponto objetivo, né? Responde então, ali dentro da liturgia da missa, o amém após o Pai Nosso ou não responde? A resposta é não responde. E a pergunta, por que não responde? Vamos então comentar primeiro sobre o amém, né? O amém, portanto, ele é uma palavra que, para falar a verdade, é muito difícil em nosso idioma, aqui no português, traduzir esta palavra. Por isso conservou-se o termo hebraico, ela vem da língua hebraica. Recordemos que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Não é isso? Sim. Nós temos partes, também alguns livros que foram escritos também em grego. E nós temos, na língua hebraica, esse sentido profundo do amém, né? Então, o que significa esse amém? De fato, pronunciar esta palavra é proclamar que se tem por verdadeiro, por certo, o que se acaba de dizer. Amém significa firmeza. Amém significa que eu coloco toda a minha vontade, todo o meu querer, todo o meu ser, todo o meu pensamento, tudo o que me compõe naquilo que eu disse. Amém. Amém. Nossa, então é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente reza, né? Engraçado que o amém ficou... a gente fala tanto amém... Ficou mecânico. Ficou mecânico e ficou brasileiro. Amém. E é verdade. Então, assim, fazendo esta passagem, né, deste modo mecânico para um modo orante e vivente da fé, portanto, falar amém com propriedade. Eu creio, a minha vida está alicerçada nisso que eu disse. Eu acredito e eu tomo isso como a verdade fundamental da minha vida. Este é o sentido do amém. Agora, quando rezado então dentro da missa, como eu disse, então não se fala o amém depois da oração do Pai Nosso. Porque na verdade, é interessante entender que o Pai Nosso, ele então será prolongado pelo sacerdote. O amém geralmente ele encerra uma oração. O Pai Nosso na missa ele não está sendo encerrado. Aí está o grande significado porquê de não falar o amém, porque não se encerra. Existe uma coisa
que nós vamos comentar sobre ela ali, esse artifício litúrgico que chama-se de embolismo. O embolismo, portanto, é esta oração que o padre vai continuar na missa, né? Vai dar continuidade ao Pai Nosso. Por isso, então, não se encerra a oração, ela é continuada. Então, neste caso, então, depois que todos rezaram o Pai Nosso, aí o padre ele vai continuar, né? E esse continuar do padre é um embolismo. O embolismo, na verdade, é uma oração que o padre ele vai rezar sozinho e vai desenvolver o sentido da oração do Pai Nosso. E o padre ele está rezando esta oração ali também em nome da comunidade, em nome da igreja. Neste sentido, então, o padre diz, né? Eis aí o embolismo, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí o povo responde: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Perfeito. Aqui está então essa integralidade da oração do Pai Nosso dentro da liturgia da missa. Portanto, não se diz amém depois do Pai Nosso, pois o padre continua a oração com o embolismo. Não vou falar mais amém. Eu também não. Bom, Charlson, uma dúvida que eu já fui muito perguntado e às vezes a gente fica até meio confuso. Tem época que a gente vai na igreja e o padre tá de roxo, tem época que a gente vai e o padre tá de vermelho, tem hora que ele tá de verde, tem uma confusão que a gente não entende. Mas aí entra a minha pergunta, né? Por quê? Qual é o sentido das cores das toalhas, da roupa do padre estarem daquela cor? Tem algum sentido nisso ou só é estética mesmo? Olha, Mateus, essa pergunta ela é muito boa porque ela nos permite conversar sobre algo muito importante na liturgia, que é o símbolo. Então, o símbolo na liturgia, ele revela algo para além dele mesmo. Então, ao vermos essas cores ali litúrgicas, o vermelho, nós enxergamos vermelho aos nossos olhos, nus, podemos dizer assim. Mas o vermelho ele tem um significado para além dele próprio. A água, por exemplo, é um outro símbolo na liturgia. A água significa restauração, vida nova, purificação. Então, a igreja ela é altamente simbólica. E isso é muito importante, porque o símbolo ele tem a função de unir. Ele une a terra ao céu e o céu à terra. Essa é também a função das cores litúrgicas. Lembrando, então, que nas toalhas, nos paramentos, nas estolas, nas casulas, né, e etc. Nós temos então essas cores litúrgicas. Quais são elas? As principais cores litúrgicas. E qual é o significado que elas trazem para nós? Nós temos o roxo, o rosa, o branco, o verde, o vermelho e o dourado. Então, quando que se usa o roxo? Geralmente ele é usado no tempo do Advento e no tempo da Quaresma. O roxo no Advento, ele não significa penitência, mas um recolhimento, uma purificação da vida pela justiça e pela verdade, preparando os caminhos do Senhor. Então é preciso preparar o caminho do Senhor que vem. O roxo no Advento, então, ele tem um significado também de esperança. O Cristo vem ao nosso encontro. O roxo na Quaresma. Na Quaresma já tem um significado de penitência e conversão, de jejum e também de oração. Então é a espera por um grande acontecimento. A Quaresma nos prepara para viver a Páscoa, a vida que vence a morte. E o rosa? O rosa ele é usado no tempo do Advento. Em alguns lugares já se usa o rosa no Advento, querendo ressaltar o sentido mais suave do recolhimento. Ele é usado também no quarto domingo da Quaresma, chamado de Domingo Leteri, ou seja, Domingo da Alegria. O branco ele é usado no Natal, nas Páscoas, ou melhor, na Páscoa, nas festas de Nossa Senhora e dos santos que não foram mártires. Por exemplo, Santa Ana. Isso mesmo. Muito bem lembrado, a nossa padroeira.
E é então a cor da pureza. O branco expressa isso, a pureza, da alegria. É usado então nesses momentos de festa, a alegria da igreja, que se torna a alegria de todos nós. Temos também o verde, não é isso, Mateus? O verde, ele é usado no tempo comum. Acho que é um do mais usado, né? O verde. Justamente. Por quê? Porque na verdade são cerca de 34 semanas que formam o tempo comum no ano litúrgico. Sempre começando com o domingo. É interessante porque o tempo comum então ele vai ter praticamente 2 ciclos. É um tempo que é interrompido pelo ciclo do Natal e pelo ciclo da Páscoa, ficando assim dividido em 2 partes. O tempo comum é um tempo de ouvir, é um tempo de acolher, de conhecer e de seguir os passos de Jesus. O verde é a cor da esperança. Faltou qual cor, Mateus? O vermelho, não é isso? Nossa, a cor mais assim... pra mim é das litúrgicas mais... É uma cor muito bonita, realmente. O vermelho, ele é usado na festa de Pentecostes, que simboliza ali o fogo do Espírito Santo, que vem sobre os apóstolos e Maria no cenáculo em Jerusalém. Fogo este que também aquece os nossos corações. É também usado na festa do Sagrado Coração de Jesus e também dos santos mártires. Lembremos-nos, os mártires são aqueles que derramaram o sangue por causa de Jesus. Então, o vermelho ali, esta ligação com o sangue, a ligação com o martírio. Então, como mencionado, é a cor do Espírito Santo, né, que lembra o fogo do Espírito Santo, e também a cor que lembra o sangue dos mártires. É a cor que lembra para nós um amor profundo que nos faz, inclusive, doar a nossa própria vida. Temos também o dourado, não é isso? Essa cor eu nunca vi. Será que a gente usa dourado no ano novo? Interessante porque o dourado ele é usado nas solenidades. As solenidades são essas grandes festas da igreja, né? E aí, neste caso, então, por exemplo, usa-se o dourado no tempo da Páscoa, usa-se o dourado no Natal. Assim, uma dúvida, né, que surge assim no diálogo da gente. Se o padre quisesse, por exemplo, hoje, o dia que a gente está gravando é dia da nossa padroeira, né? Depois que você for assistir, hoje é dia de Santa Ana, né? Então, se o padre quisesse usar o dourado hoje, podia? Pode, porque o dourado, ele substitui o branco. Então, é possível. Uma ordenação. Numa ordenação, muito perfeito, isso mesmo. Então, praticamente essas são as cores litúrgicas e os seus fundamentais significados. Então, gente, o Charles, né, explanou bem explanado. O padre não vai lá no guarda-roupa e tira a veste que ele acha mais bonita para aquele dia, não. Então, cada cor, tudo tem seu significado. Vamos para a 6ª pergunta. Charles, na quaresma, todo mundo faz, né, abstinência de carne, jejum, né, a sua penitência que escolhe. Aos domingos, a gente precisa de fazer o jejum ou não? Essa também é uma pergunta muito comum e ela gera muitas dúvidas, né, se de fato precisamos jejuar nos domingos da quaresma. Respondendo de forma objetiva, Dayana, não se precisa jejuar nos domingos da quaresma. Mas por que não se precisa jejuar nos domingos da quaresma? Porque, na verdade, a quaresma ela é o tempo de 40 dias que vai nos preparar para a vivência maior da nossa fé, que é a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Tirando os domingos e contando o tempo litúrgico deste período, dá-se os 40 dias. Por isso, então, não se precisa jejuar nos domingos, porque também o domingo, por característica, é o dia do Senhor. Sim. É o Domini, né? O dia do Senhor, é o dia que nós precisamos participar ativamente, conscientemente, frutuosamente da Santa Missa. Nós temos o 3º mandamento, guardar domingos e dias santos. Então, se eu fizer abstinência de carne, no domingo eu posso fazer um churrasco, então, posso comer. Pode comer. Mas aí entra a sabedoria, gente, ó, aí entra a sabedoria, né? Às vezes a gente fala assim, eles falaram que tá liberado, a gente pode comer carne. Sabedoria, gente, sabedoria. Né? Se você tem o costume de fazer a quaresma inteira, faça a quaresma inteira. Sim. Né? Não perca aí por causa de um dia, não comer né? uma vaca no domingo inteiro, não, pelo amor de Deus. Sabedoria, gente, prudência. Isso, lembrando que
Existe o pecado capital da gula. Gula. Porque a gula é o excesso de comida, inclusive a carne, hein? E bebida. Sim. Então, se eu estou vivenciando uma penitência que é próprio da quaresma, né? Um tempo de oração, um tempo de penitência, de jejum, de caridade, então eu preciso viver bem esse tempo. Sim. Nada de exagerar, porque senão pecamos com a gula. Então, assim, por que a gente então não jejua aos domingos, né? Algumas razões, assim, que nos ajudam a esclarecer um pouco melhor essa situação. Primeiro, todo domingo é um dia de festa, é o dia da alegria, é o dia da ressurreição do Senhor. Então, o domingo, ele não é um dia penitencial. E o jejum, ele é, de fato, uma obra de penitência, né? O domingo, então, ele traz para nós a maior alegria. E vejam bem, quando eu estou alegre, o próprio Jesus disse isso, né? Quando o noivo está no meio dos discípulos, eles não precisam jejuar. Então, domingo é um tempo em que o noivo está do nosso lado, ele está conosco. Jesus está conosco. Agora, tem também, né, a pergunta que o Mateus colocou e que foi muito interessante ele fazer refletir isso, que ele fala da moderação, mas que faz a gente também se perguntar, mas tá, e se eu quiser jejuar no domingo? Você pode jejuar no domingo, não tem problema. À vontade. Porque se você quiser jejuar no domingo, é possível sim, é algo que você tem. Então, é possível você jejuar, é um propósito seu, mas saiba que você não está traindo o seu propósito de não comer carne, por exemplo, de fazer jejum, se você fizer isso nos domingos da quaresma. Só que assim, eu acredito que a gente tem que ter um pouquinho de prudência também, que assim, às vezes a gente pensa assim, vou usar esse dia como uma brecha para eu fugir de um propósito, né? A gente tem que ter sabedoria nessa parte também. Por fim, se me permitam só acrescentar um último elemento, porque na quaresma, esse tempo que é tão propício para mudança de vida e para uma conversão verdadeira, muitos de nós temos costumes bons, inclusive de deixar uma prática ruim, que me faz mal. Por exemplo, tem pessoas que conseguem, Mateus, deixar o vício do cigarro durante o tempo da quaresma. Sim. Agora, porque é domingo, fala, não, vou fumar porque é domingo. Não, então assim, se for uma prática ruim e que a quaresma e a graça de Deus já está te ajudando, inclusive, a superá-la, persista, inclusive nos domingos. Continue. Bom, já que nós falamos de penitência, falamos de quaresma, falamos de tempo litúrgico, tem uma outra dúvida também, assim, que muita gente pergunta, que eu já tive muita, né, eu sou católico mariano roxo, né, como dizem, e a pergunta é a seguinte: se tem Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Carmo, afinal de contas, são várias Nossas Senhoras ou uma só? Que confusão é essa, Charles? Isso, essa pergunta também ela é muito comum e por mais que a resposta possa ser simples, ela não seria, vamos dizer assim, uma resposta tão simples quanto parece, porque gera às vezes muita confusão, inclusive com os nossos pequeninos. Sim. As crianças. Às vezes elas falam, olha, que tantão de Nossas Senhoras, no plural, não é verdade? Então é uma oportunidade de a gente conversar também sobre esse tema que também é muito importante para nós. Veja bem, a Virgem Maria, ela é uma só. Então esta é a resposta fundamental. Agora, da mesma forma que nós temos carinho por nossas mamães e chamamos as nossas mamães com tantos nomes carinhosos, nós também chamamos a Virgem Maria. Eu viro para minha mãe, eu chamo mãe, mamãe, posso chamar minha mãe de doce, chuchuzinho, eu acho que não usa chuchuzinho para falar com a mãe? Usa. Tem mais o que mais que a gente fala com as mães, hein? Eu chamo a minha de denguinho. E você, Daiane? Eu chamo a minha de bonita. Tá vendo? Então, nós, assim, temos um profundo carinho e amor por nossas mamães. Assim é também com Nossa Senhora. Por isso, então, muitos títulos. Agora, é importante a gente perceber o seguinte. Vejam bem que importância. Jesus, do alto da cruz, lá em João, no capítulo 19, versículos de 25 a 26, Jesus vai confiar a sua mãe ao discípulo amado. Mulher, eis aí teu filho.
Filho, eis aí a tua mãe. Quem é discípulo amado, leva Maria para dentro do coração, para dentro da sua casa. Portanto, o Concílio Vaticano II também nos recorda algo muito bonito. Ele vai dizer que Maria, ela foi assunta aos céus. Então, ao ser assunta aos céus, Maria não nos abandonou. Ele vai falar o seguinte, que ela continua intercedendo por nós, para que nós sejamos salvos em Deus. Esta é a vontade fundamental de Deus, que nós sejamos salvos. E então, Maria continua com a sua intercessão, com o seu cuidado maternal para todos nós que somos seus filhos. E nós, como seus filhos, a proclamamos bem-aventurada. Diz isso no Magnífica, o canto de Maria. Ela mesma disse. Não é verdade? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Então, proclamar a Virgem Maria bem-aventurada é, de fato, saber que ela é tão grande, ela é tão gigante, ela é tão mãe, tão próxima de nós, que se eu chamar Maria só de Maria, meio que, sabe, não é? Embora este nome, ele é um nome que significa, né, aquela que é amada, aquela que é querida, aquela que é desejada e que é maravilhoso, é o nome da Virgem Maria. Então, assim, ela é tão grande, mas tão grande que nós chamamos ela com vários títulos. E também lembrando as aparições da Virgem Maria. Não é isso? Ela apareceu, por exemplo, aos pastorzinhos, Nossa Senhora de Fátima, ao índio, Nossa Senhora de Guadalupe e tantas outras aparições. Então, assim, são incontáveis os títulos de Nossa Senhora. E é certo, a presença dela na nossa vida. Na ladainha de Nossa Senhora a gente reza de forma muito bonita. Tantos títulos para Maria, ela que é nossa protetora, ela que é nossa intercessora, ela que é a medianeira de todas as graças, ela que é a porta do céu, ela que é a arca da aliança e por aí vai. Então, são títulos incontáveis para aquela que é a nossa mãe, a Virgem Maria. E assim, só aproveitando, né, o gancho, e assim, eu acho que é tão bonito, né, quando a gente fala assim, Nossa Senhora. A gente não tá falando que ela é minha senhora, ela é Nossa Senhora, né? E assim, nos momentos da aflição da nossa vida, né, não sei se vocês têm o mesmo costume que eu. Primeira coisa que eu falo, Nossa Senhora, né, parece que o negócio até resolve com uma beleza. E é verdade. Então, portanto, é uma só Maria que é chamada por muitíssimos nomes carinhosos. A mesma pessoa, gente. A mesma pessoa. Charleston, aproveitando essa oitava pergunta agora, geralmente quando a gente vai, né, em vários locais, tem lá, fundado por tal ano. Fundado por Mateus. Fundado por Mateus, fundado por Charleston, fundado por tantas pessoas. A Igreja Católica a gente não tem, né, essa pessoa humana aqui na Terra com a gente, você fundou, não. Então quem que fundou a Igreja Católica? Isso, essa também, Tayana, é uma outra pergunta muito importante, que geralmente ela é feita, realizada, e às vezes a gente fica com dúvida, porque nós ficamos às vezes presos em alguns termos, né? Entre eles a questão de fundação ou em questão de instituição. Mas assim, só lembrando o seguinte, né? Quando nós estamos aqui referindo à fundação da Igreja Católica, nós estamos querendo dizer qual é a origem da Igreja Católica, né? O que é a Igreja Católica? Qual é o sonho de Deus ao ter uma igreja? Então, diante disso a gente vê o seguinte, que Jesus Cristo, nos evangelhos, de modo muito especial o Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo vai falar para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo Jesus ali mostra claramente a intenção de fundar uma igreja. Por quê? Porque a igreja ela é um sonho de Deus para que a salvação chegue até nós e possamos nós encontrar com Deus. Assim, então, Jesus, ele fundou a Igreja Católica. Ele fundou por quê? Porque ele quer que a salvação chegue aos confins da terra. Tanto é que o próprio Jesus,
aquele mesmo que fundou a Igreja Católica, Jesus que é Deus feito homem, homem e Deus. Jesus então orientou, ordenou aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus ordena que o Evangelho seja anunciado. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. Tudo que tu, Pedro, ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Portanto, a igreja, ela é uma realidade divina. Então, assim, Cristo, ele deixa para nós esse presente, que é a Igreja Católica, e ele designa 12 para serem os apóstolos. Apóstolo significa enviado. Enviado em nome de Jesus, para dar continuidade à igreja, anunciando a salvação, anunciando a redenção no mundo. Neste sentido, então, é importante frisar, aproveitando essa pergunta, 4 características, então, dessa igreja, esse presente que Jesus nos legou, que ele deixou para cada um de nós. A igreja fundada por Cristo, ela é única e ela é una. A igreja fundada por Cristo, ela é santa. A igreja fundada por Cristo, ela é católica. A igreja fundada por Cristo, ela é apostólica. E então, nós, por meio do nosso batismo, somos incorporados nessa igreja e nos tornamos, portanto, filhos amados de Deus. É preciso amar essa igreja, esse presente tão querido que Deus deixou para cada um de nós. Bom, passando então para a próxima pergunta, eu acredito que uma das mais difíceis a se fazer e acho que até mais do que se responder, nós que somos católicos, nós sempre temos na nossa casa uma imagem, né, um santinho, uma Nossa Senhora Aparecida, né? Na minha casa eu tenho vários, né? Na casa dos meus parentes tem vários, entro na igreja, tem vários. E afinal de contas, Charleson, nós católicos, por que tem tanta gente que fala assim, vocês adoram as imagens? Qual é o sentido das imagens na nossa vida de católico? O que elas simbolizam pra gente? Pra gente só não ter um mau entendimento dessa questão de imagens. Porque na verdade não é uma adoração, né? Sim, às vezes assim, nós católicos somos muito apedrejados por causa disso. Vocês adoram imagens, vocês se ajoelham diante de imagens, vocês estão falando com coisa de gesso. A gente tá cansado de ouvir isso, nossa! Essa também, assim, acaba sendo de fato uma pergunta que às vezes gera muita confusão, às vezes algumas incompreensões e, inclusive, assim, nem sempre nós conseguimos entender o real sentido das imagens na nossa vida. Então, a primeira resposta, os católicos, eles adoram imagens? Não. Eles não adoram imagens. Só que nós vamos perceber que não é uma resposta também tão simples assim. Existem nuances na resposta. Até mesmo com o próprio termo adorar, que nós vamos ver o que significa a palavra adorar. Quais sentidos que estamos empregando para a palavra adorar. Então, no primeiro momento, é importante a gente dizer o seguinte. Existe uma diferença entre adoração e veneração. A adoração, ela também se subdivide em 2 categorias. Nós podemos dizer do adorar com o sentido de beijar, porque adorar significa isso, tem a ver com beijo. E podemos dizer do adorar com o sentido da adoração prestada a Deus, o culto chamado de latria. Então, é interessante fazer essas distinções. O venerar uma imagem significa que eu respeito aquela imagem por aquilo que aquela imagem significa. Obviamente, uma imagem de Nossa Senhora não é Nossa Senhora, no sentido físico do termo. Ai, quem dera se fosse. Quem dera se fosse. Mas ao olhar para uma imagem de Nossa Senhora, eu penso em Nossa Senhora. Eu rezo para Nossa Senhora, que eu sei que está junto de Deus. Aquele lugar que aquela imagem aparece fica mais santo, mais... Com certeza. Um clima de oração, né? Isso. E nós somos seres, como dizíamos anteriormente, simbólicos. Então a imagem, ela é também um símbolo. Ela mostra algo para além dela mesma. Pensem comigo a foto de um ente querido.
Todos nós guardamos fotografias. Hoje muito mais fotografias digitais. Mas nós temos as fotografias das pessoas que nos são caras. Aquelas fotos em si não são as pessoas, mas nos fazem pensar nas pessoas. Então é este o sentido da imagem para nós. A imagem nos faz pensar naquele santo, naquela santa que teve uma vida tão em Deus, tão em Deus, tão em Deus, que tanto amou, que tanto perdoou, que tanto viveu o Evangelho de Jesus, que hoje está no céu e intercede a Deus por nós. Só para esclarecer, lá em Êxodo, no capítulo 25 da Palavra de Deus, lá no versículo 17, vai dizer assim, quando Deus ele está pedindo que se construa a Arca da Aliança. Olha só o que Deus diz, lá em Êxodo. Farás também um propiciatório de ouro puro de 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Versículo 18. Farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Interessante porque, se nós olharmos em Êxodo, no capítulo 20, que é onde supostamente existe a proibição da imagem, melhor dizendo, de fato Deus proíbe aqui a imagem. Mas qual imagem é a imagem que Deus proíbe? É a imagem ídolo. A imagem ídolo é a imagem que me tira de Deus. A imagem ícone é a imagem que me aproxima de Deus. Portanto, lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1, diz assim: Eu sou, Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha só, versículo 4. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima dos céus. A palavra é claramente ídolo. Então, se Deus proibisse fazer imagens, lá em Êxodo 25, ele não mandaria fazer 2 querubins, que são 2 imagens. Então, uma imagem é a imagem de ídolo, é a imagem que me tira de Deus. A outra é a imagem ícone, é a imagem que me aproxima de Deus. Portanto, nós podemos sim fazer imagens, podemos sim venerar as imagens, respeitar as imagens e assim então sermos cada vez mais próximos de Deus e dos nossos amigos do céu, que são os santos. Muito bem, esse foi o nosso segundo episódio do nosso Ponto de Encontro. Queremos, antes de encerrar, agradecer ao Charleson pela disponibilidade, por trazer esses ensinamentos ricos pra gente, esse conteúdo que eu acho que vai servir não só para nós, acho que para muita gente, Muito obrigado, que Deus te abençoe. Conte com as nossas orações, E se você quiser também deixar uma palavra para quem está assistindo. Também gostaria de agradecer a Diana, ao Mateus, a toda a equipe que prepara esse conteúdo tão rico que nos é oferecido com tanto carinho e amor, e que possamos aprofundar cada vez mais a nossa fé, essa fé tão linda, tão rica que nos foi deixada por tantos grandes homens e mulheres que deram a vida para que tivéssemos esta fé hoje, viva no meio de nós. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e lembrem sempre de vivenciar o conhecimento da fé unido à oração. E você que está aí do outro lado, curte, comente, compartilhe. Você que é catequista, aproveita esse vídeo, manda no grupo dos catequizanos. E deixem sugestões também. Sim, o que você quer ver aí no canal da paróquia, deixe aqui nos comentários que a gente vai correr atrás para trazer aqui para vocês. Até o nosso próximo ponto de encontro.